Vamos lá, pessoal. Então, hoje a gente vai entender sobre a estrutura do Poder Judiciário de uma forma bem tranquila, fácil, é só prestar atenção. Vou dar alguns exemplos. Não tem erro, isso é super tranquilo. Eu vou sair aqui da tela para poder passar os slides com a estrutura montada, vai ser bem mais tranquilo. Então, você vai escutar a minha voz e eu vou passando os slides, tudo bem? Deixa eu sair aqui rapidinho. Ok. Vamos lá, pessoal. Primeira coisa que você tem que entender é que as regras do Poder Judiciário elas estão previstas na Constituição Federal do artigo 92 ao 126. Em relação à estrutura do Poder Judiciário, o primeiro passo é, entenda que a justiça ela se divide em justiça comum, está em amarelo, e justiça especial. Ambas estão organizadas aí em 3 graus de jurisdição, ou seja, primeira instância, segunda e terceira instância. Vamos lá. A justiça comum ela é constituída pela justiça estadual e pela justiça federal. A justiça comum estadual ou justiça ordinária, em primeira instância, ela é composta pelos juízes estaduais, apareceu aí em amarelo. Em segunda instância, ela é composta pelos tribunais de justiça. É aqui no Tribunal de Justiça que atuam os desembargadores. Em relação aos juízes estaduais, pode ser também juiz de primeiro grau, tá? A nomenclatura. Então, é a mesma coisa. Tudo bem? E em segunda instância, como eu disse, no TJ, onde atuam os desembargadores. A título de curiosidade, pessoal, no Brasil hoje existem 27 tribunais de justiça, um em cada estado e um no Distrito Federal. No Rio de Janeiro, por exemplo, aqui na cidade do Rio, a Lei 6.956 de 2015, que dispõe sobre a organização judiciária do Estado do Rio. Cada estado tem a sua. Aqui, por exemplo, a gente tem 180 desembargadores, tranquilo? Aí você pesquisa no site do Tribunal de Justiça do seu estado que você vai ter essas informações, bem tranquilo. Vamos lá, pessoal. Em relação à competência da justiça estadual, a competência dela é residual. Repare que a gente ainda está falando da justiça estadual, ok? Ou seja, o que não for da competência da justiça federal ou da justiça especial é o que sobra, é competência da justiça estadual. Tranquilo em relação a isso? Só para situar melhor vocês, o artigo 125 da Constituição Federal, anote aí, diz que os estados organizarão a sua justiça, observados os princípios estabelecidos nessa Constituição. Tranquilo? Então, tudo começa na Constituição Federal e depois cai no âmbito estadual. Tranquilo? Pessoal, em relação agora à Justiça Federal, em primeira instância, ela é composta pelos juízes federais. Artigo 106, inciso 2 da Constituição Federal. E, em segunda instância, ela é composta pelos tribunais regionais federais. Também atuam os desembargadores. Fica ligado nisso. Artigo 106, inciso 1 da Constituição Federal. Vamos lá, dando continuidade. Em relação à competência dos juízes federais, elas estão estabelecidas no artigo 109, inciso 1 ao 11, e parágrafo 1º ao 5º da Constituição Federal. Alguns exemplos, assim, o que é Justiça Federal? Onde que ela atua? A gente pode citar como exemplo o tráfico de drogas, via correio, é processado pela Justiça Federal, direito dos indígenas relacionado à cultura, disputa de terra, competência da Justiça Federal. Já sobre a competência dos tribunais regionais federais, que é da segunda instância, eles vão julgar, em grau de recurso, as causas decididas pelos juízes federais lá na primeira instância. Foi para a segunda instância, competência do TRF. A título de curiosidade, no Brasil existem aí 5 tribunais regionais federais. Na verdade, cada TRF abrange um grupo de estado, pessoal. No Rio, por exemplo, a competência do TRF é o TRF da segunda região, que abrange o estado do Rio e o estado do Espírito Santo. Aí você tem que ver qual TRF que abrange aí o seu estado. Vamos mudando de assunto, tá? Passando para o lado, na verdade, da justiça especial, saindo da justiça comum. A justiça especial ela é composta pela justiça do trabalho,
justiça eleitoral e a justiça militar. Em primeira instância, a Justiça do Trabalho é composta pelos juízes do trabalho. A Justiça Eleitoral, em primeira instância, ela é composta pelos juízes eleitorais. E a Justiça Militar, em primeira instância, é composta pelos juízes militares. Até aí, pessoal, tá tranquilo? Não tem mistério, tá? Na Constituição Federal, você pode achar aí na Justiça do Trabalho, o artigo 111 ao 116. Na Juízes Eleitoral, Justiça Eleitoral, artigo 118 ao 121. E Militar, Justiça Militar, 122 ao 124. Todos da Constituição Federal. Agora, pessoal, por que se chama Justiça Especial? Vamos lá. É justiça especial, por quê? Porque trata de alguma matéria específica. E por ter essas especificidades, elas são disciplinadas por leis processuais próprias. Ou seja, as ações, os processos são julgados por um ramo específico do judiciário. Eu vou te dar um exemplo. Suponha que uma funcionária, uma analista, está lá no seu trabalho e caiu da escada e ficou com a mão paralisada, teve que ser afastada das suas funções. Vamos supor que essa analista decidiu reivindicar indenização por danos morais e materiais. Eu pergunto a vocês, aonde será ajuizada essa ação? Numa vara trabalhista, Justiça do Trabalho. Em primeira instância, esse caso será julgado por um juiz singular, um juiz de primeiro grau, um juiz do trabalho. Anota aí, artigo 116 da Constituição Federal. No Rio, por exemplo, existem 82 varas trabalhistas. É só você entrar no site do Tribunal de Justiça do seu estado que você consegue ver essas informações que eu estou passando para você. Agora, vamos supor que o juiz deferiu a indenização de R$10.000 em favor da analista. Beleza. A empregadora, a chefe da analista, discorda da decisão do juiz e ela resolve recorrer. Aonde ela vai recorrer? Ela vai recorrer em segunda instância. Repare, no Tribunal Regional do Trabalho, no TRT. A título aí de curiosidade, mais uma vez, no Brasil existem 24 tribunais regionais do trabalho. No Rio de Janeiro, aqui é o TRT da primeira região, é isso. Agora vamos supor que o TRT proferiu a decisão em favor da chefe. Falou, não, quem tem razão agora é a chefe. A analista, a que machucou a mão, ela ainda pode recorrer. Aí ela vai recorrer a quem? Vou só pular aqui. Ao Tribunal Superior do Trabalho, lá em terceira instância. Aí a causa vai lá, a ação vai lá para a terceira instância. Tribunal Superior do Trabalho só existe um. A sede é em Brasília e ele exerce jurisdição em todo o território nacional. Agora perceba, pessoal, por ser uma causa trabalhista, um processo, uma ação trabalhista, esse processo é regido por uma lei especial. Que lei é essa? Lei 5584 de 70, que dispõe sobre as normas de direito processual do trabalho, porque foi uma causa trabalhista. O mesmo acontece com a justiça eleitoral. Está ali na primeira instância, juízes eleitorais, e na segunda instância, o Tribunal Regional Eleitoral, TRE. No caso da justiça eleitoral, que os crimes eleitorais, na verdade, caso ocorra algum crime eleitoral, as normas processuais são regidas pelo Decreto-Lei 4737/65. É uma lei específica no caso de crime eleitoral. E o mesmo acontece na Justiça Militar, que em primeira instância ali ocorre, é composta pelos juízes militares. Agora perceba que tem um X aí na segunda instância. A Justiça Militar não tem segunda instância. Deleta isso, não tem. É na primeira e na terceira. Eu vou até preencher o quadrinho lá em cima agora, na terceira instância, Tribunal Superior Eleitoral, e na última, Superior Tribunal Militar. Então fica ligado nisso, que na Justiça Militar não tem o retângulo ali do meio, não tem segunda instância. Tá tranquilo, gente? Não tem muito mistério. Aí você vai perguntar o seguinte, e aonde se enquadra o STJ e o STF? Fica ligado, olha só. Tanto o STF quanto o STJ e os tribunais superiores, ou seja, Tribunal Superior do Trabalho, está aí na letrinha em branca, TST, tanto o TSE quanto o STM, esses são os tribunais superiores, eles possuem a sede em Brasília
e exercem jurisdição em todo o território nacional, como eu já falei. Eles são denominados aí pela doutrina, a doutrina chama esses órgãos superiores como órgãos de convergência. Por quê? Porque eles são responsáveis pela última decisão nas causas de sua competência. Ação ajuizada na Justiça do Trabalho, última instância, TST. Na Justiça Eleitoral, última instância, TSE. Justiça Militar, última instância, STM. Agora, fica ligado em relação ao STJ e STF, que ainda não entraram aí no nosso organograma, né? Tá ligado, né? A doutrina classifica STJ e STF como órgãos de superposição. São tribunais da União. Em termos de classificação, não pertencem a nenhuma justiça, pois suas decisões se sobrepõem a todas as outras. Por exemplo, o STJ, as decisões do STJ se sobrepõem às da Justiça Estadual e à da Justiça Federal. Acabou de aparecer no organograma. E as decisões do STF se sobrepõem a todas as justiças. É só você olhar o desenho. Seja comum ou especial. O STF, o Supremo Tribunal Federal, é um guardião da Constituição, é o órgão máximo da justiça brasileira, responsável pelo controle de constitucionalidade, leis, atos normativos e todas as decisões judiciárias. Então, pessoal, esse quadro resumiu exatamente toda a estrutura do Poder Judiciário. Procurei passar de uma forma bem simples, rápida e objetiva. Ser super tranquilo. Beleza? Eu vou sair aqui agora. Vou voltar para cá. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Curta o vídeo, inscreva-se no canal para dar aquela ajuda e tamo junto. Valeu!